Bom, vamos fazer aqui a questão 2 do nível 3, certo? Aqui eu arrumei a questão, né? Porque tinha, não estava aqui nem A nem B, né? Então eu arrumei agora A, B, C, D, tá certo? E quer que a gente calcule as porcentagens abaixo. Então aqui na A, ele quer que a gente faça 30% de R$ 800. Como é que a gente resolve isso? Lembrando que porcentagem, a gente brinca com aqueles bloquinhos, né? Então, por exemplo, você sabe como calcula o bloquinho de 50%? Você sabe como calcula o bloquinho de 10%? Porque se você souber, né, os outros blocos, eles vêm desses bloquinhos, né? Então, por exemplo, o bloquinho de 30%. O bloquinho de 30%, ele é três bloquinhos de 10%, né? 30% é igual a 10% mais 10% mais 10%. Então, se você sabe calcular o bloquinho de 10%, você é só somar ele, né? Três vezes que você chega no 30%, né? Então, 30% ele é a mesma coisa. Se eu estou fazendo essa soma, né? É igual a 3 vezes 10%. Isso é 30%, né? Ele é 3 bloquinhos de 10%. 3 bloquinhos de 10%. Então, vamos achar o 10%. 10% eu sei calcular, porque é só pegar o total e dividir em 10 partes. Pega o 800 e divide por 10. Aqui eu posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo. E daí fica 80 dividido por 1. E 80 brinquedos dividido para uma pessoa, a pessoa fica com os 80. Então eu acabei de descobrir, né, que esse bloquinho de 10% ele vale 80. 80, 80, 80. Né? Então é a mesma coisa que 3 vezes 80. Você pode somar 80 mais 80 é 160 e 160 mais 80 é 240. Então você achou isso aqui é 240. Ou você pode fazer 3 vezes 80. 3 vezes 80, 240. Então você achou quanto é que é 30%. 30% de 800 é 240. Tá certo? Então, novamente, porcentagem é você saber os bloquinhos. Se você sabe calcular 10%, né, que é só dividir por 10, então você pensa, pô, 30% é 3 bloquinhos de 10%. Então tá, então é só calcular 10%, né, e daí eu vou ter o 10% e eu sei que 30% são 3 bloquinhos desse. Então quanto é que é 10%? Ah, 10% é dividir por 10. 800 dividido por 10 é 80. Então eu tenho 3 bloquinhos de 80, né, porque 10% vale 80 aqui nessa questão. Então 80 mais 80 mais 80 é 240. Né? Que é a mesma coisa, em vez de ficar somando, eu poderia fazer 3 vezes 80. E 3 vezes 80, se você fazer essa conta, 80 vezes 3. Você já sabe a tabuada que 3 vezes 8 é 24, né? Então esse zero aqui você só coloca no final, 240. Então 30% é 240, que é a resposta. 30% de R$ 800 é R$ 240. Vamos para B, 75% de 600. Bom, então isso aqui é um Lego, vamos, né? Vamos pensar no Lego aqui da porcentagem. Tá, professor, eu sei os 50%, né, que é de ficar pela metade, eu sei que 25% é a metade da metade, eu sei que 10% é dividir por 10. Como é que eu posso construir os 75% através desses blocos? Bom, aqui tem que pensar, ó, 75%, se você pensar bem, ele é
50% mais 25%. Então, se você tem esses dois blocos, você tem os 75%. Né? Bom, 50% é pegar a metade do total. 50% de 600 é 600 dividido por 2. 600 dividido por 2 é 300. Então, esse cara aqui é 300. E 25% é a metade da metade. Porque 25% ele é a metade de 50%. Ele é 50% dividido para 2. Só que eu sei quanto é que vale 50% aqui de 600. 50% de 600 é 300. Então, ficou 300 dividido por 2. E 300 dividido por 2 é quanto? 150. Metade de 300 reais é 150. Por que eu sei disso? Porque eu sei a metade de 30. 30 dividido por 2 é 15. Daí só coloco o zero no final, 150. Então eu sei que 25% é 150. Isso aqui, ó, vale 150. Então agora é só somar. 75% não é a soma de 50 mais 25? 50 mais 25 não dá 75? 50% esse bloquinho vale 300 e 25% esse bloquinho vale 150. Quanto é que é 300 mais 150? Trezentos mais 150, vamos fazer essa conta. 300 mais 150. 0 mais 0 é 0, 0 mais 5 é 5 e 3 mais 1 é 4. 450. Então, nós achamos. Isso aqui é 450. Isso aqui é 450. Ó. 300 mais 150 é 450. Então, 75% é igual a 450. Achamos a nossa resposta, R$ 450. Viu? A gente tem que ser bem criativo. Né? Ah, professor, eu nunca ia pensar que 75% é 50% mais 25%. Ah, você poderia pensar de outras formas. Você poderia, por exemplo, pensar que 75% é 3 vezes 25. Então, se você sabe o bloquinho de 25%, que é metade da metade, dividir por 4, você dividia 600 por 4 e depois multiplicava por 3. Que 600 dividido por 4 vai dar os 25%. Né? E esse resultado aí, você vai fazer a conta, quanto é que é 600 dividido por 4? É 150, né? 150 vezes 3, por quê? Porque 75% é 3 bloquinhos de 25. 150 vezes 3, 450. Ou você poderia pegar entre os 5%, né? Que 75% são vários bloquinhos de 5%. Então, existem várias formas de fazer isso aqui, tá? Várias formas. Mas a resposta só tem uma, é 450. Vamos fazer agora aqui a C. 60% de 400. Bom, 60% tem que construir esse bloco. Quais bloquinhos eu sei? Ah, eu sei fazer o bloquinho de 10%. Se eu pegar a metade, é o bloquinho de 5%. Eu sei o bloquinho de 50%. Se eu pegar a metade, é o bloquinho de 25%. Né? Olha, 60%, você pode pensar assim, ó, é o bloquinho de 50% mais o bloquinho de 10%. Certo? Você pode pensar assim. Você sabe o bloquinho de 50%, que é a metade, e 10% é pegar o total e dividir por 10. Isso é uma maneira.
Agora eu vou fazer uma outra maneira, um outro jeito, ó. Você também poderia pensar que 60% é 6 bloquinhos de 10%. É 6 bloquinhos, é 10% mais 10%. São 6, né? 6 desse. Mais 10%, mais 10%, mais 10%. Quantos já foram aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Só falta mais um bloquinho de 10%. Então aqui, ó, 6 bloquinhos de 10%. Em vez de ficar somando, né? É para isso que serve a multiplicação. Você multiplica, né? Isso aqui, ó, essa conta aqui é a mesma coisa que fazer 6 vezes 10%. Então, quando você achar quanto vale o 10%, quanto vale esse bloquinho, multiplica por 6 e você achou 60%. Já que eu estou aqui, vamos fazer dessa maneira, tá? Então, vamos achar o 10%, porque eu sei calcular esse bloquinho. O bloquinho de 10% é você pegar o total, os 100%, né, o total, que é o 400, e dividir por 10. Quer dividir por 10? Cancela um zero de cima com um zero de baixo, né? Isso aqui vai dar 40 dividido por 1. 40 reais dividido para uma pessoa dá 40. Então você sabe que 10% nesse problema equivale a 40 reais. Eu tenho 6 blocos de 40 reais, então né, 40 mais 40 mais 40 mais 40. Isso é a mesma coisa que fazer 6 vezes 40. Eu sei da tabuada que 6 vezes 4 é 24. Só coloco esse zero no final. 240, achei a resposta. A resposta aqui é 240 reais. Uma outra maneira de fazer é essa daqui, ó. Né? 60% é a mesma coisa que 50% mais 10%. 50 mais 10 é 60. Eu sei calcular 50%. 50% é pegar a metade. Então eu vou lá no total, que é 400. Eu vou dividir por 2. A metade de 400 é 200. Então eu sei que esse bloquinho aqui, ó, tem outra cor. Esse bloquinho de 50% vale 200. E o 10%, já descobri aqui quanto é que vale o 10%, né? O 10% ele vale 40. Então não vou fazer essa conta de novo. Eu sei que isso aqui vale 40. E quanto é que é 200 mais 40? 240. Então 60% é 240, que é a mesma resposta aqui, ó, 240 reais. Então, pessoal, existem muitas maneiras mesmo de fazer porcentagem. Muitas e muitas, tá? Aqui eu mostrei de dois jeitos, né? O importante é você chegar na resposta que é 240. 60% de 400 é 240. Vamos para o próximo. 1% de 300. E agora? 1%. Tem que pensar. Porcentagem é uma coisa bem criativa. Como é que a gente pode 1% de 300? Com os bloquinhos que nós temos, né? O ruim é que esse bloquinho de 1% ele é muito pequeno. E todos os nossos bloquinhos são maiores, né? O 10% que a gente sabe calcular, ele é maior que 1%. Então não tem como eu construir 1% a partir dos 10%, né? 50% é a mesma coisa, 25%. Mas, é fácil, porque é só pegar os 10%, esse bloquinho aqui, e dividir ele em quantas partes? Em 10 partes, né? Posso até usar já aqui a nossa malha, ó. Eu sei que 10%, se eu quebrar ele em 10 partes, eu tenho bloquinhos de 1%. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Ó, isso aqui é o 10%. Ó. Se eu dividir em 10 partes, então divide aqui, divide aqui. Se eu divido o bloco de 10% em 10 partes, eu tenho 1%. Isso aqui é 1%, 1%, 1%, 1%. Viu como porcentagem tem a ver com fração? Usa aquele conceito de fração, de dividir em partes. 1%, 1%, 1% e 1%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu juntar 10 bloquinhos de 1%, eu tenho 10%. Tá certo? Ou seja, se eu achar quanto vale 10% e dividir em 10, eu vou saber quanto vale esse 1%. Tá? Então, vamos fazer isso. Eu vou achar os 10%. 10%. Pode ser isso mesmo. 10%. É pegar o total, que é 300, e dividir em 10. Corta um zero de cima com um zero de baixo. Fica 30 dividido por 1. 30 reais dividido para uma pessoa é 30. Né? Ou seja, essa minha barrona aqui, essa barra aqui, ela equivale a 30. 30. Tá certo? Ela é 30. 10% é igual a 30. Bom, mas eu não quero essa barra grande. Eu quero quanto é que vale esse pedacinho aqui, ó. Porque eu dividi em 10 partes, né? E cada parte vale 1. Né? Como é que eu faço para fazer essa conta? Para descobrir quanto vale cada? É só pegar o total e dividir em 10 por 10, porque eu dividi essa barra em 10 pedaços. Então, 1%, 1% é você pegar o 10% e dividir por 10. Lembra que eu falei que 25% é você pegar metade da metade? Você achava o 50%, que é dividir por 2, e daí você divide por 2 de novo? O 1% é dividir por 10 e depois dividir por 10 de novo. Porque quando você divide a primeira vez por 10, você acha o 10%. E quando você divide por 10 de novo, você acha o 1%. Tá? Então, eu já sei quanto é que vale esses 10%. 10% vale 30. Então, ficou 30 dividido por 10. Corta um zero de cima com um zero de baixo. E isso dá 3. 3. Então, 1% é 3. Ou seja, cada pedacinho aqui equivale a 3. Isso aqui é 3, 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 3, 3, 3, 3, 3. Se você somar todos esses 3, dá 30. Tá certo? Né? 3 vezes 10, 30. Então, quanto é que é 1% de 300? 3. Isso aqui é igual a 3 reais. Professor, tem um jeito mais fácil de fazer? Tem. Porque quando eu divido por 10 duas vezes, é a mesma coisa que dividir por 100. Tá? Quando eu divido por 10 duas vezes, divido por 10 uma vez, né? 300 dividido por 10, 30. E daí eu vou lá e divido por 10 de novo. 30 dividido por 10, 3. É a mesma coisa que dividir por 100, tá? Então, 300 dividido por 100, isso é achar 1%. 1% é igual a 300 dividido por 100. Corto um zero de cima com um zero de baixo, um zero de cima com um zero de baixo. Daí ficou 3 dividido por 1. E 3 dividido por 1 é 3. Então esse aqui seria o jeito mais rápido. Tá? Deixa eu fazer isso aqui melhor. 1% é a mesma coisa que pegar o total
e dividir por 100. Dá 3. Então, nós achamos agora o menor bloquinho de todos, tá? O menor bloquinho de todos, que é dividir por 100. Vamos lembrar aqui dos nossos bloquinhos? Bloquinhos para construir porcentagem. Então, 50%, pega o total, vou usar o 300, tá? Pega o total e divide por 2. 300 dividido por 2, 150. 25%. Pega o total, divide por 2. A gente pegaria esse aqui e dividiria por 2 de novo, né? Mas não precisa, é só pegar o total e dividir por 4. Quando a gente divide, quando a gente divide 2 vezes por 2, divide por 4. Isso aqui dá 75. Então, 50% divide por 2. 25% divide por 4. Né? 10% divide por 10. Então, pega o 300 e divide por 10. 0 de cima, 0 de baixo, 30. 5%, pega o 10% e divide por 2. Né? Então, aqui é só pegar esse cara aqui, o 30, e dividir por 2. 15. Tá certo? A gente também sabe o 75%, que é um 50% mais um 25%. 75%. Pega o 50 e soma com 25. 50 mais 25, 75. Então, aqui no caso do 300, que é o total, seria 150 mais 75, que dá 225. 1%. Pega o total e divide por 100. 300, que era o total, dividido por 100. 3. Olha só quantas porcentagens a gente já sabe calcular. 1% divide por 100, ou divide 2 vezes por 10. 5%, acha o 10% e divide por 2. 10% divide por 10. 25% divide o total por 4. 5% divide o total por 2. 75%, acha o 50%, acha o 25% e somos 2. E assim a gente sabe calcular agora várias porcentagens.